Sobre anabolizantes. A gente teve aí no dia 15 de julho o Dia do Homem, comemorado o Dia do Homem, e também um alerta sendo feito para o uso indiscriminado de anabolizantes. Doutora, boa tarde, bem-vinda aqui ao nosso Band News TV nesse domingo. Vamos começar falando sobre anabolizantes, doutora? O que são esses anabolizantes? Como é que a gente pode comprá-los? Bom, boa tarde, Paula. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e dessa vez sobre um assunto tão importante, né? Que é o uso indiscriminado de anabolizantes. Então, os anabolizantes, eles são substâncias que levam, qualquer substância que leva ao aumento celular, a multiplicação celular, normalmente relacionada a tecidos como, por exemplo, o osso e o músculo. Então, todas as substâncias que levem esse aumento, por exemplo, aumento do músculo, é considerado, então, um anabolizante. E dentre os anabolizantes, a gente tem os anabolizantes esteroides, né, que são muito usados por aí, então, e a gente está fazendo toda uma campanha para orientar a respeito dos efeitos colaterais desses anabolizantes, que são muitos, né, e aí, então, o nosso objetivo esse ano da campanha, o Dia do Homem, o Dia Nacional do Homem foi no dia 15 de julho, e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, então, utilizou como tema o Bom Bato Fora, né, para orientação em relação ao uso indiscriminado dos anabolizantes. Agora esqueci de te apresentar, né, doutora? A doutora Rosália Padovani, que está aqui comigo. Eu falei endocrinologista, depois esqueci de apresentá-la. Agora, eles são muito usados, anabolizantes, nas academias, né? A pessoa que quer crescer muito rápido, quer mudar de corpo muito rápido, acaba pegando esse recurso porque acaba sendo mais fácil ela ter esse corpo que ela tanto deseja. Qualquer um pode comprar anabolizante? E o que está incluso aí nesses anabolizantes? Por exemplo, o whey protein não é considerado anabolizante, né? Então vamos lá. Os anabolizantes, eles são diferentes dos suplementos. Então, os suplementos, eles são utilizados para repor algum determinado vitamina, nutriente, aminoácido, para complementar a dieta. Então, por exemplo, o whey protein, ele é considerado um suplemento e não um anabolizante. Então, existe indicação de uso de suplementos. Normalmente a gente pede para que o paciente, antes de fazer o uso desses suplementos, procure um nutricionista, um endocrinologista, um médico, para que possa orientar com a quantidade ideal, porque também esses suplementos, se usados de forma errada, eles podem levar ao excesso de vitaminas, eles podem levar ao ganho de peso, que às vezes não é o desejado. Bom, enfim, os suplementos, eles podem ser comprados em qualquer loja de academia, loja de shopping, e também os anabolizantes. O grande problema relacionado aos anabolizantes é que eles são comprados normalmente sem orientação, no mercado negro, às vezes são medicações de uso veterinário e também sem orientação, né? Normalmente é o pessoal de academia que orienta, então em doses normalmente altíssimas, né? E a pessoa acaba fazendo uso, buscando um resultado rápido, né? E sem saber mesmo em relação aos possíveis efeitos colaterais. E quais são esses efeitos e as consequências que pode ter na saúde da pessoa o uso de anabolizantes, doutora? Bom, são 36, segundo a Associação Americana de Endocrinologia, né? São muitos efeitos colaterais. Muita coisa. Então, desde efeitos psiquiátricos como hipomania, depressão, aumento do risco de suicídio, compulsão, comportamento agressivo, que pode levar, por exemplo, a assassinatos em massa. A gente tem casos, né, descritos de pessoas que cometeram atentados, muitas vezes após o uso de anabolizantes, sem ser um risco aumentado de câncer, por exemplo, câncer de fígado, hepatotoxicidade, risco de infarto e morte, né, pelo uso dessas medicações, de arritmia. Na mulher, pode causar aumento das características masculinas, então pode levar a rouquidão, aumento da pilificação. No homem pode causar impotência, infertilidade,
Enfim, são muitos efeitos colaterais. Mas, são efeitos tão diversos que a gente vê o quanto, na verdade, o anabolizante mexe com várias partes do corpo, né? Consegue mexer com o cérebro, consegue mexer com disfunções sexuais, com o próprio corpo da pessoa, no fígado, que você falou como um câncer. Na verdade, é uma substância que mexe em praticamente todos os organismos do nosso corpo, né? Sim, porque ele é um hormônio, né? Ele é um esteroide, então ele vai agir em todos os órgãos, tecidos que têm receptor para ele. Por exemplo, o músculo, então ele vai ativar as células musculares, levando um aumento muscular, mas também o fígado, podendo causar hepatotoxicidade, podendo induzir o aparecimento de câncer de fígado, por exemplo. E tem um tempo mínimo que a pessoa possa usar o anabolizante para não ter esses riscos para a saúde, essas consequências? Então, essa pergunta, ela é muito frequente e é muito importante dizer que não existe uma quantidade mínima e nenhum tempo mínimo. É muito individual, né? Às vezes a pessoa usa meses e acaba desenvolvendo um efeito colateral importante, porque a gente não sabe a predisposição daquela pessoa. É a mesma coisa que o tabagismo, né? Muitas vezes você fuma uma vida inteira e não tem nada, e a outra pessoa fuma meses e acaba desenvolvendo efisema pulmonar. Então, esse efeito colateral, o risco de efeito colateral é muito individual, a gente não sabe precisar exatamente o que vai acontecer, mas o importante independe da dose, independe do tempo. É realmente o uso dessa medicação, né, considerada desse hormônio, que pode levar a esses efeitos colaterais. Ou seja, nunca é indicado em caso nenhum uso anabolizante? Sim, ele pode ser indicado sim. Inclusive, a gente tem a indicação, o uso médico, terapêutico, para muitas situações. Por exemplo, para doenças crônicas debilitantes, como o paciente com HIV numa fase avançada, grandes queimados, para atraso puberal, né? Então, por exemplo, para induzir a puberdade, um paciente que está com atraso de puberdade, para homens que estão na andropausa e apresentando alguns efeitos da queda da testosterona. Então, você dosa a testosterona, ela está baixa e você pode repor no homem numa faixa etária, às vezes, mais avançada, ou às vezes, por exemplo, um tumor de hipófise levando ao hipogonadismo, que é uma baixa desse hormônio. Então, são algumas situações que a gente chama de uso terapêutico, né? Não é uso estético, para tratar determinadas doenças, até, por exemplo, em idosos com uma sarcopenia importante, com uma perda muscular muito importante. A gente sabe que no idoso a perda muscular pode aumentar o risco de queda, de fratura. Então, em idosos que estão debilitados, a gente pode usar a mão desses esteroides. Ou seja, para a gente ver quanto é forte, né, o uso de anabolizantes, que ele é recomendado pela medicina para alguns tipos de doença, enfim, ou de retardos, por exemplo, como você estava falando aí, de características da puberdade, né, dos adolescentes. Agora, doutora, vamos falar então, já que a gente falou, anabolizante é ruim, ele não serve para a forma estética de nenhuma forma. Então, vamos lembrar como é possível a pessoa conseguir esses efeitos. É claro, vai ser um prazo mais longo, mas também o prazo mais longo, ele pode ser mais eternizado. É mais fácil, é que nem emagrecer, né, doutora? A gente quer emagrecer 10 quilos em uma semana. Para a gente recuperar, sempre acaba sendo mais fácil. O melhor sempre que a gente fala é você começar a ter uma vida saudável. Tendo uma vida saudável, é possível se conquistar esse corpo, não tão rapidamente, mas de uma forma mais saudável, né? De que forma, então, que é recomendado, doutora, para que essa pessoa que quer tanto usar para ter um músculo mais forte, para mudar a sua aparência, pode conseguir isso sem o uso de anabolizante? Então, eu acho que aí é o grande ponto, né, Paula? É importante que a pessoa ela tenha paciência, né? Ela vai ter que se alimentar corretamente, ela vai ter que suplementar, às vezes, um pouquinho mais de aminoácido, e ela vai ter que fazer atividade física todo dia, diariamente, pelo menos 3 vezes por semana, fazer uma coisa trabalhada, né? Então, com auxílio, às vezes, de um médico, do endocrinologista, de um personal, é demorado, mas é como você falou, é uma coisa que ela vai conquistar e depois vai acabar mantendo. E é saudável, né? Diferente do que a gente busca muito rapidamente, às vezes a gente não tem paciência, quer aquele resultado rápido e aí acaba conseguindo até o objetivo, mas às custas de muitos riscos, e eu acho que não vale a pena. Pois é, porque a pessoa está ali na academia, aí vê o outro que está crescendo rápido e fala, não, toma esse remedinho que eu tomo também. Aí você vai ver como o resultado é rápido e tal. E a pessoa que, por exemplo, que toma anabolizante, cresceu por um determinado tempo,
Se ela para de tomar, o que acontece com o corpo dela? É muito difícil dizer que essa pessoa vai continuar mantendo isso, né? Mesmo que ela tome, depois esses efeitos, eles acabam com a parada do uso dessas medicações, o efeito acaba diminuindo, então é muito difícil dizer que essa pessoa vai conseguir manter essa performance sem o uso desses esteroides. Ou seja, para o corpo da pessoa pode ser até pior, né? Ela acaba sendo vítima para sempre do anabolizante, porque se ela para de tomá-lo, o corpo dela acaba mudando. É por isso que a gente diz que induz ao vício, né? Por conta disso e porque realmente é uma substância que induz um vício semelhante ao uso de opioide, né? Pela sensação, pelo bem-estar, pela conquista daquele corpo que acaba levando com que a pessoa fique tentada a usar sempre aquilo e quando ela para, ela percebe que os efeitos reduzem e aí acaba que isso vai sendo usado a longo prazo, né? Piorando ainda mais o risco dos efeitos colaterais. Não adianta, né, doutora? É ter paciência e uma vida... É sempre esse segredo, seja qual for, pra né? Tudo. Para tudo é ter uma vida saudável, é ter tranquilidade para ir conquistando o que você quer aos poucos. E sempre lembrando, né, que todo mundo tem que respeitar o seu corpo, né? Também se aceitar como é, né? Com certeza, e buscar a saúde em primeiro lugar, né? Às vezes a gente pega a paciente que fez uso desses anabolizantes por determinado tempo e aí vai ao consultório muito arrependido, né? Então a gente tem recentemente algumas entrevistas por conta dessa campanha que a gente fez, alguns pacientes se dispuseram a fazer entrevista, enfim, a contar a sua experiência e aí é na hora que vem o arrependimento profundo, né? De ter naquele momento buscado a estética e não a saúde, né? Porque quando a gente tem saúde, tudo é possível, tudo é gostoso, mas sem saúde a coisa complica, né? E muitas vezes não tem volta. Então, é importante que as pessoas se conscientizem dos efeitos colaterais e, mais uma vez, a importância desse programa, #BombaToFora, vocês podem acessar o site, né? Parabéns para quem idealizou o programa. Dr. Cleiton Macedo, que foi um dos grandes idealizadores do programa. Então, vocês podem ter acesso a essas informações, são informações confiáveis, né, dos efeitos colaterais e de estratégias de como você pode conquistar um corpo que você quer de forma saudável. Tá